Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um webinar da EduBricks. Meu nome é Júlio Cunha, sou fundador e apresentador oficial desses webinars da EduBricks, que você acompanha pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo X, pelo Instagram e também pelo Facebook. Então é muito bom te ver aqui, prestigiando esse momento. Vou pedir para você dar um like na plataforma que você estiver consumindo agora, dá uma curtida aí, dá um bom dia também, é importante engajar com o conteúdo, isso faz o conteúdo chegar para mais pessoas, principalmente pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Então, é um sinal para a plataforma que você está achando esse conteúdo valioso. Isso vale muito para quem produz, para quem cria esse conteúdo. Hoje a gente vai continuar falando sobre a obra de Josh Bersin, um consultor, né, de recursos humanos, que fundou seu próprio instituto, já trabalhou na Deloitte, já trabalhou na IBM, já trabalhou em várias grandes consultorias, grandes empresas de tecnologia, e estudou os fatores que fazem empresas serem irresistíveis. Criou um livro, ele já publicou alguns, né, mas um dos últimos livros que ele publicou chama Irresistible, ou Irresistível. O que faz as empresas serem irresistíveis para atrair e reter talentos. E ele elencou várias boas práticas que ele chama de segredos, né? Os segredos das empresas irresistíveis. São 7 segredos, esse livro tem 7 grandes capítulos. Hoje a gente vai falar sobre o sexto deles. Temos já os webinars dos segredos anteriores disponíveis no nosso canal do YouTube. Então eu te convido, entra no YouTube e se inscreve no canal da EduBricks. Digita lá no pesquisar @EduBricks e você vai encontrar o canal da EduBricks. Inscreva-se lá e lá você vai ter uma playlist já com os segredos, os capítulos desse livro, Irresistible, com todos os segredos. Hoje eu estou transmitindo aqui dia 20 de agosto de 2026, às 10 horas, o segredo número 6, que é o que a gente vai falar agora. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com você. Enquanto isso, eu também quero te pedir para comentar se você eventualmente já presenciou, já testemunhou no lugar que você trabalha, numa empresa que você já trabalhou, alguma vez a falta de propósito. O que é propósito dentro do mundo corporativo para você? Comenta aí. Você sabe o que é ter um propósito dentro do trabalho? O que é uma empresa que tem um propósito? O que é um profissional que tem um propósito? Por quê? O autor, esse Josh Bersin, ele está dizendo que uma das boas práticas dessas empresas que conseguem atrair pessoas de forma irresistível, conseguem reter pessoas, é manter o propósito acima dos lucros. Esse é o segredo de hoje. E eu queria que, enquanto eu estou compartilhando aqui a apresentação com você, eu queria que você me respondesse. Você já testemunhou, já vivenciou um ambiente onde você sentiu que o propósito estava acima dos lucros? Você já teve essa experiência? Escreve aí nos comentários. Mesmo que você esteja assistindo esse evento gravado no futuro, quero que você deixe nos comentários aí a tua experiência. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como colaborador, parte de um time, numa empresa que eu vivenciava, eu sentia isso, entre aspas, no ar, né? Na cultura do dia a dia, a questão do propósito ser muito mais forte que o resultado da empresa financeiro. Que, no caso dessa empresa que eu trabalhei, ela tinha um compromisso muito grande com excelência, com qualidade, com fazer a melhor coisa e fazer certo da primeira vez, não importasse o quanto isso custaria, talvez isso desse prejuízo, mas ela não entregava nada que não fosse excelente. E ela praticamente quebrou por causa disso, se tornou inviável por causa disso e se reinventou num modelo que aumentou ainda mais essa preocupação, só que com
uma, uma modelagem financeira que privilegiava a excelência de atendimento, a excelência operacional e o lucro. Então, ela conseguiu sintonizar essas duas coisas e deu muito certo. Foi um case muitíssimo estudado. Depois, como empresário, como fornecedor de serviços, eu tive a oportunidade de prestar serviços para vários clientes onde eu sentia isso também, que a empresa, começando pelo seu número um fundador, pelo dono, pelo presidente, até a pessoa que trabalhava na função mais humilde, todos respiravam o mesmo propósito, todos tinham muito claro nas suas ações do dia a dia a preocupação com aquele objetivo maior, aquela coisa que às vezes não está escrita na parede, não está nos valores da empresa, lá naquele quadro bonito. Mas você respira isso quando chega no lugar, quando você conversa com as pessoas, você sente preocupações genuínas com coisas que vão além do resultado empresarial. Então, eu compartilhei isso, queria que você que está assistindo agora compartilhasse também. Você já teve essa experiência de viver? Como é que foi isso para você? Coloca aí. Vamos trocar essa ideia, vamos trocar essa experiência, porque o Josh Bersin, ele traz aqui uma declaração de um executivo que já foi CEO da PepsiCo, né? Dono da Pepsi, entre outras marcas de alimentos, né? Da indústria de alimentos, chama Indra Nooyi. A menos que você foque no propósito, você não conseguirá entregar resultados. Então, esse ACO aqui, ele está dizendo que assim, não é uma questão de focar no propósito, é uma coisa bacana, é uma coisa que pode te trazer lucro. Ele está colocando como algo muito mais visceral e importante, que é ter foco no propósito é pré-requisito para você entregar resultado. Se você, algum dia, já teve um negócio, ou se você hoje é empresário ou empresária, se você é presidente de empresa, dono de empresa, diretor executivo, enfim, se você tem um cargo de liderança de negócio, né, não só liderança de pessoas, eu acho que vai ser fácil você concordar com Indra Nooyi, não sei nem se é homem ou mulher, tá? É um nome, acredito que seja indiano ou indiana, mas é muito fácil, quando a gente foca no resultado, sair do foco. Mas, Júlio, o foco não é o resultado? É, mas você ser uma empresa no caso da Pepsi aqui, ser uma empresa de alimentos, aí você olha para o lado e vê que, poxa, tem um fornecedor seu de embalagem que tem uma margem muito maior do que a sua. Pô, eu vou comprar esse cara aqui e vou internalizar essa margem para mim. E aí compra o cara que fabrica a embalagem do teu produto, para ficar com aquela margem. Aí daqui a pouco você compra uma concessionária de energia elétrica, porque você identifica que aquilo ali poderia contribuir com o resultado também. Aí daqui a pouco você perde o foco do teu negócio, porque você focou no resultado. Então, focar no resultado financeiro é uma forma muito fácil e rápida de você perder o foco do teu negócio. Ou seja, o que eu sei fazer, o que eu tenho que fazer cada vez melhor, o que eu tenho que fazer com o meu negócio para que ele tenha uma margem melhor, cada vez maior, para que o volume seja maior, cada vez mais escalável, cada vez mais saudável. Isso toma um tempo muito grande, requer uma disciplina muito grande. E ter um propósito, eu acho que um dos maiores benefícios é você manter o foco, sem perder a visão do todo. Então, mesmo que você veja coisas melhores, negócios melhores, talvez clientes que à primeira vista sejam extremamente lucrativos, mas não fazem parte do perfil de cliente ideal do teu negócio, e aí só porque naquele momento, eventualmente, você está precisando fechar uma meta trimestral, mensal ou anual, você acaba fechando o negócio sabendo que esse cliente vai ser problema, que esse cliente não vai ficar feliz, que esse cliente vai ser um ex-cliente muito rapidamente, porque ele não foi feito para você, você não foi feito para ele, mas ele estava ali no momento que você precisava fechar a meta, ele te fez uma
contraproposta e você vai aceitar porque você precisa daquela receita, você precisa do número. Esse é uma tentação comum que todo empresário enfrenta e é muito difícil você dizer não quando você não tem a visão clara do propósito. Então, isso é uma diferença do modelo tradicional de negócio que está em crise hoje, né? Primeiro, apesar de termos mais tecnologia, de termos mais recursos, de termos mais metodologias, enfim, mais informação, mais acessível, fácil, barata, a felicidade está em queda. Então, o índice de felicidade de todos os países estão caindo, na média. Os Estados Unidos estão caindo mais do que a média. Eu não sei como é que está o Brasil nesse índice de felicidade, se ele está seguindo essa tendência de queda, mas é uma tendência global. A desigualdade, ao invés de diminuir, ela está aumentando, então a gente teve uma melhora nos últimos séculos como humanidade, né? O índice Gini que mostra esse nível de desigualdade ou de igualdade social, ele está também quebrando recordes, né? Então, você comparando países versus países, se você comparar dentro de um país, gerações também, né? População que está hoje com seus 70 anos versus a população que está entrando no mercado de trabalho, ou se você comparar homens com mulheres, enfim, a desigualdade está sendo ampliada em todos os estratos, em todos os recortes que você puder imaginar, não só entre nações, entre hemisférios, entre continentes, mas também entre grupos etários, né, faixas etárias, grupos sociais e gênero, homem e mulher, enfim. A gente está ampliando desigualdades depois de vários anos, várias décadas de melhoria. Então, os benefícios de um modelo que era considerado ideal, eles estão começando a dar os primeiros sinais de decadência desse modelo, que foi usado como justificativa para crescer, para tornar a sociedade mais igual, e cumpriu esse objetivo historicamente. A gente agora está vendo uma falência desse modelo e ninguém sabe ao certo exatamente por quê, não tem uma razão específica, é uma explicação multifatorial, são vários aspectos que contribuíram para isso, e apesar de a gente ter uma série de tecnologias que evoluíram, inclusive com a pandemia, né, de trabalho remoto, redes sociais cada vez mais presentes, a gente está vivenciando um momento de falta de coesão social. As pessoas, apesar de poderem estar juntas virtualmente, estão mais isoladas do que nunca. Então, crise institucional em vários aspectos, e a expectativa hoje mudou quando os jovens, principalmente a nova geração, olha para as organizações. Então, o mundo do trabalho passou a ser uma área, um aspecto da vida que as pessoas agora estão enxergando como sendo um último lugar de confiança e possibilidade de impacto positivo. Quer dizer, nesse ambiente, é um ambiente que as regras funcionam, que eu posso confiar num modelo estabelecido e que a regra do jogo é clara, onde eu sei que aqui eu posso fazer a diferença. Eu sei que aqui, se eu estiver alinhado com o propósito da empresa, talvez eu possa contribuir, eu possa reforçar, eu possa melhorar, enfim, eu vou fazer parte do grupo que luta por isso. Porque fora da empresa, a decepção ou a desilusão com o modelo tradicional está imperando, infelizmente. Tá? E aqui a gente volta sempre a discutir essa questão que é histórica, né? O lucro é o foco, é o resultado, é o objetivo único desde a era industrial, da Revolução Industrial,
a gente tem ouvido a máxima que, sim, o lucro é o grande objetivo. A crença é que o negócio existe para gerar valor ao acionista, então assim, a gente tem que fechar a meta do mês, do trimestre, do semestre, porque é a forma da gente sobreviver. Se as pessoas não acreditarem que a gente consegue superar metas, elas passam a não investir na nossa empresa. O capital vai sair daqui para ir para outro lugar onde as pessoas se dedicam mais. Essa lógica que imperou até hoje. A consequência é que muitas empresas diminuíram seu tempo de vida médio, né? Então a vida média era de 61 anos, hoje é de 18 anos, uma empresa listada nas 500 maiores, né, do S&P, que é o índice, uma listagem de uma instituição financeira dos Estados Unidos, a Standard & Poor's, que lista ali um ranking bem famoso de 500 mais valorizadas empresas, né? Tem um outro indicador que é da Forbes, né? Das maiores 500, e geralmente esses dois indicadores listam as mesmas empresas com algumas diferenças, mas o que importa aqui é que antigamente a vida média de uma grande empresa americana era de 61 anos, hoje é de 18 anos. E aqui eu estou falando das 500 maiores empresas do maior mercado do mundo. Agora, com a realidade digital, o lucro passa a ser um subproduto. Com as empresas pensando em valorizar o seu negócio a longo prazo, o lucro, o maior case de todos é a Amazon. A Amazon passou década dando prejuízo. Muito prejuízo. E o seu fundador nunca desviou do propósito em termos de se subjugar ao resultado financeiro. Então, mesmo quando as pessoas disseram para ele fechar capital, abrir capital em função de resultado financeiro, ele falou, não é o momento do negócio, porque a minha visão é chegar lá. Então, ninguém acreditava que, poxa, vender livro pela internet seria algo possível no curto prazo. Ele apostou nisso e mostrou que sim, se as pessoas tivessem uma boa experiência online, elas gostariam, elas iriam curtir comprar livros pela internet. Logo, ele descobriu que não era só livro, que podia vender mais coisas. Logo, ele descobriu que tinha um outro negócio que era ser a infraestrutura da internet para que outras empresas pudessem fazer a mesma coisa que a Amazon fez, botar as suas aplicações na nuvem, botar as suas operações digitais na nuvem. Então ele passou a vender nuvem, né, que é um outro negócio grande da Amazon, que é a AWS. Então, esse cara veio com uma mentalidade de visão de longo prazo, onde o propósito sobrepujou o resultado de curto prazo, alinhado com uma visão de lucro de resultado de longo prazo também, obviamente. Ou seja, ninguém vai fazer negócio só por causa do propósito. Mas o propósito alinhado com o resultado é imbatível. Não é propósito ou lucro, são as duas coisas alinhadas. Essa sacada, eu acho que foi desse autor, né? Eu acho que foi muito bacana, porque a gente acha muitas vezes que são questões antagônicas ou é uma opção. E não é uma condição de um ou outro, é uma condição um e o outro juntos. Os dois são imbatíveis quando estão juntos. Então, se o lucro não for o objetivo final, mas ele está alinhado, ele está alinhado com uma organização focada num propósito maior, no serviço à humanidade. Então, a visão da empresa expressando esse propósito, as ações dos executivos do dia a dia reforçando esse propósito o tempo inteiro, isso é muito, muito poderoso. Aqui a gente tem um colega, Sérgio Luiz Haas, que está aqui botando alguns comentários. Obrigado pelos comentários, Sérgio. O Sérgio está comentando aqui que ele tem o Trust Experience, experiência de confiança nas organizações, que ele trouxe da Austrália, junto com a QUT e a Cisco. Olha só que legal. Vou colocar aqui o que ele comentou aqui. Ó. Ele está dizendo que
Trust Experience, né, ou experiência de confiança nas organizações, mede vários aspectos. E ele está colocando aqui os princípios centrais, né? Confiança é um ativo estratégico, a transparência gera credibilidade, benevolência fortalece relacionamentos. Então, tem vários temas aí que o Sérgio está compartilhando. Obrigado por compartilhar muita coisa bacana. Você pode encontrar esses comentários aí no evento que está no LinkedIn. Eu estou transmitindo aqui pelo LinkedIn também, e o Sérgio Haas está contribuindo aqui. Obrigado mesmo, Sérgio, por compartilhar. Ele deixou aqui o link para o trabalho completo. Eu vou depois colocar na descrição do vídeo também, para que todos possam ter acesso. Obrigado por compartilhar. E também tem aqui a informação que ele já fez um webinar sobre isso. Está aqui também o link do webinar. Obrigado, Sérgio Haas, pelo compartilhamento. Eu vou colocar esses links na descrição do vídeo assim que terminar aqui a live, tá? E fique à vontade para contribuir mais aí, tá, Sérgio? Obrigado pela participação. A matriz, essa matriz aqui, aproveitando a contribuição aqui do Sérgio, né, sobre confiança, sobre indicador de confiança, né, o Trust Experience, quando a gente fala de transformar uma organização para essa mentalidade, entre aspas, irresistível, que o Josh Bersin cita no livro dele, né, a gente tem aqui um quadro que resume a mentalidade tradicional para aspecto de foco principal. Sempre foi escala, eficiência operacional, quer dizer, fazer mais, cada vez mais. E aqui o foco passa a ser inovação, invenção e serviço. Eu poderia acrescentar aqui algo que eu li bastante, a palavra que aparece muito no livro do Bersin é velocidade também, agilidade, né? Então, velocidade e agilidade também eu acrescentaria aqui, com inovação, invenção e serviço. E aquilo que eu falei para vocês da empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar por cerca de 12 anos da minha vida, que tinha o propósito de entregar com excelência, e isso era, às vezes, sobrepujava o resultado, né? Então, assim, às vezes não era tão eficiente financeiramente, mas conseguiu criar uma reputação e uma autoridade no mercado que nenhuma empresa chegou perto de ter. Clientes que eram mais do que clientes, eram advogados da marca, né, que defendiam a marca, defendiam a empresa e reconheciam que ela tinha, sim, problemas para melhorar, mas participavam na solução porque sabiam que, do outro lado, tinha muita gente boa querendo fazer cada vez melhor. O cliente sente isso. Ele sente quando a empresa erra, mas querendo acertar, e sente que quando ele reclama, alguém vai ouvir e vai agir. Então, às vezes, você participar ou fazer parte de uma empresa onde os clientes reclamam muito, filtra o teu sentimento de frustração, porque o cliente que reclama é aquele cliente que confia que você vai mudar, senão ele não reclamava mais. O cliente que não reclama, que não fala nada, é o cliente que você já perdeu. A retenção, no contexto da mentalidade tradicional, era baseado em retenção com troca de benefícios, regalias. Você vai ficar aqui mais um mês, eu vou te dar aqui eu vou te dar um carimbo aqui no teu contrato de cliente, você vai ganhar um bônus de renovação porque você não cancelou esse mês. Então, cada mês que você não cancelar, eu vou te dar um desconto na renovação. Então, assim, a retenção era baseada nessa fidelização rasa, né? E agora, nessa mentalidade irresistível, por causa do propósito, a gente está falando de confiança, pertencimento, cidadania holística, ou seja, o cliente quer fazer parte de uma coisa maior também. Se o cliente sente que você está movido por um propósito, a tua empresa está movida por um propósito, seja de excelência, seja de contribuir para o segmento que é a tua, né? Seja de querer melhorar a vida das pessoas que são impactadas por essa empresa, o cliente ele quer fazer parte disso também, porque pessoas precisam se sentir parte de algo. E o propósito é uma cola
para esse tipo de sentimento, é um catalisador desse sentimento. É uma substância que faz com que as pessoas confiem e acreditem mais rápido na sua empresa. O propósito tem esse poder. O propósito legítimo tem esse poder. Aquele propósito que as pessoas não precisam ficar repetindo todo o tempo, ou que está escrito no rodapé do e-mail, na assinatura corporativa do e-mail, entre aspas, né? Não é disso que a gente está falando. É daquele propósito que as pessoas demonstram nas suas ações, que estão movidas por esse propósito. E o papel da empresa, antigamente, era explorar a sociedade e as pessoas ao máximo para ter o máximo de resultado financeiro. Agora, a gente vê a onda do capitalismo consciente, que é se preocupar com o impacto no meio ambiente e elevar a qualidade da espécie humana. Essa mentalidade está resumida também nessa linha do tempo. Então, a gente está olhando aqui desde os anos 70, que foi meio que o despertar, o início desse modo de enxergar os negócios, quando a humanidade começou a se organizar para pensar mais no meio ambiente, veio os anos 80 e trouxe questões como compromisso com as comunidades locais dos negócios. Nos anos 2000, a gente testemunhou a sistematização disso, marcas que usaram sustentabilidade como princípio de marca, como fundamento de branding mesmo, de posicionamento de mercado. E hoje a gente está vendo a era do imperativo do talento. O propósito é fundamental para atrair talentos. Então, o que essa empresa quer para o mundo, para a sociedade? Se ela não consegue expressar isso de uma forma convincente, ou seja, se ela não tem isso no seu DNA, vai ser mais difícil dela atrair talentos. Ela vai concorrer com aquela empresa que tem isso no DNA. E essa boa prática aqui, eu acho que de todos os segredos que eu estudei até agora do Josh Bersin, né, dos 6 segredos que eu estou falando por enquanto, que são 7 no total, eu acho que esse aqui é o mais difícil de uma empresa criar, cultivar, adaptar. Ou você tem propósito, ou você não tem. Eu acho muito difícil uma empresa, ou um CEO, por exemplo, contratado, conseguir ou criar um propósito, ou eventualmente escolher um propósito para uma empresa que já existe. Eu acho muito difícil. Eu acho que pode ser que tenham bons executivos, boas consultorias que vão conseguir olhar para o negócio e descobrir qual é o propósito daquela empresa que talvez nem ela tenha identificado ainda. E com o passar dos anos, esse propósito se tornar realmente algo que as pessoas conseguem reconhecer, conseguem aplicar no dia a dia, e a comunidade, clientes, fornecedores, parceiros, talentos do mercado vão enxergar isso. Mas eu acho que tem muito a ver com a gênese da empresa, tem muito a ver com a história da empresa. Eu acho que de todos os segredos que o Josh Bersin colocou no livro, esse aqui é o que mais depende de você ter ou não, né? Aqui há alguns casos que mostram o propósito na prática, né? A IKEA, que tem um propósito do design democrático, né? O IKEA, né, que o pessoal fala, né, uma marca europeia, se eu não me engano. A missão é criar um dia a dia melhor para a maioria. O propósito dita o design acessível, gerando lealdade global. Recentemente, a IKEA ficou famosa por ter implementado inteligência artificial, que faz o trabalho de mais de milhares de pessoas, que ela tinha um call center gigantesco, e ela não demitiu ninguém desse call center por causa da compromisso com a sustentabilidade. Então, o que ela fez? Ela transformou aqueles atendentes que respondiam dúvidas básicas de clientes ou executavam tarefas administrativas de cobrança, de acompanhamento, enfim, de débitos dos clientes. Ela
fez um reskilling, né, uma capacitação dessas pessoas para se tornarem consultoras. Então, hoje, a IA responde dúvidas, faz cobranças básicas, e os seres humanos que faziam isso agora fazem ações proativas de relacionamento com o cliente, gerando muito mais lucro para a empresa, porque agora tem um humano conversando com os clientes, ajudando os clientes a usar os produtos, montar as soluções da IKEA nas suas casas, escolher novos produtos, sugerir novos produtos, e isso alavancou as vendas, melhorou o negócio. Patagônia é uma marca de artigos especializados em outdoor, né? Outdoor wearing, que o pessoal fala, né? Moda para esportes, atividades ao ar livre. No DNA, ela coloca como propósito salvar o planeta. É algo bem audacioso. E ela doa 100% dos lucros da Black Friday para organizações não governamentais, que ajudam nessa causa ambiental. Então, assim, o design da roupa deles, o produto deles é voltado para atividades junto à natureza. Ela tem esse propósito de proteger, salvar o meio ambiente, e ela coloca em prática isso doando lucros da Black Friday para organizações não governamentais, ou seja, que é um exemplo de que o meu produto está alinhado com o meu propósito, com o meu posicionamento de mercado, e as ações que eu faço estão mostrando que eu realmente, né, cumpro o que eu prometo. E isso é algo que tem um poder incrível de criar uma marca empregadora, de criar uma marca que realmente vai se consolidar como algo irresistível, por exemplo, para um candidato que está escolhendo qual empresa ele vai fazer parte. Tá? Então, terminando aqui, a Salesforce, que hoje é uma empresa de software que eu diria, mais do que produtos, ela vende também um ecossistema de desenvolvimento. Ela tem um conceito no DNA dela também de cidadania integrada, que ela promove como parte do seu, eu diria, do seu pacote de recursos humanos, de ações de RH, o voluntariado. Então, ela paga para os seus colaboradores o valor normal de 1 hora, enfim, deixa o colaborador fazer voluntariado no horário de trabalho. Então, isso é uma prática que também mostra para o mercado, mostra para o cliente, mostra para os fornecedores, mostra para todo o ecossistema que você faz parte, que a tua empresa está comprometida com aquilo que ela acredita. Então, cidadania integrada significa que você é um colaborador da Salesforce, mas você também tem o nosso apoio para ser um cidadão dentro da tua comunidade que vai fazer a diferença. Então, isso integra a Salesforce com todas as comunidades onde ela está inserida. Aquele colaborador que está trabalhando aqui no Brasil sabe que ele vai ter X horas da semana disponíveis para ele ajudar uma causa na cidade dele, no bairro dele, na rua dele, ou aonde ele quiser. Ele vai ser... Essas horas não serão descontadas do salário dele, ele está ganhando para fazer isso. Então, é mostrar que a empresa está comprometida com a causa que ela adotou. Isso é algo que ajuda muito a criar essa aura de, né, tá na moda falar agora é farmar aura, né, mas essa aura de propósito real dentro da empresa. Né? E aqui, falando do resumindo um pouco o que a gente falou até agora, esse ecossistema da empresa irresistível é algo que inclui o propósito e cidadania, ou seja, no que a empresa acredita, como ela quer impactar o mundo, as pessoas, os negócios, e cidadania, né? Como que ela acredita que as pessoas podem impactar outras pessoas, a lealdade do colaborador. Então, eu busco ter colaboradores leais, leal no sentido de, se tiver alguma coisa errada aqui, me fala, né? Fala para mim,
Não vai falar para o meu concorrente, não vai falar, né? Não vai deixar para procurar uma outra posição e me comunicar que está me deixando. Fala para mim o que eu posso fazer para melhorar. Me dá uma chance de melhorar com você. Você vai ter mais confiança do cliente e vamos colocar aqui, né? Esse ecossistema, ele vai trabalhar para a sua empresa ter durabilidade, ter resiliência, ter capacidade de suportar o tempo, que é essa palavra em inglês aqui chamada endurance, né? Que você poderia traduzir como durabilidade, como capacidade de resistir ao tempo. Então, é isso que vai dar resiliência para a tua empresa como um negócio. É mostrar que você tem propósito, o teu colaborador vendo isso vai ser mais leal, e o teu cliente vendo isso vai ser mais confiante, vai ter mais confiança no teu negócio. E assim você vai construindo a empresa do futuro, principalmente transformando os líderes, as pessoas que vão fazer a diferença. Então, na área de tecnologia, que é onde a EduBricks atua, a gente sabe que a missão é criar sistemas centrados nas pessoas. Como assim sistemas centrados nas pessoas? Confiança, pertencimento e impacto social não são iniciativas do RH, não pode ser algo que é o RH que toca. Tem que ser parte do DNA da sua empresa. Ações, o líder tem que trabalhar para gerar confiança nos seus liderados, para gerar pertencimento dos liderados, para gerar impacto social aonde a empresa está inserida, e isso tem que ser a estratégia central de sobrevivência e de crescimento. Criar uma empresa onde o lucro é consequência e é combustível que vai financiar o propósito, vai valer muito mais a pena do que focar simplesmente no resultado financeiro. Eu queria agradecer a você que participou aqui do nosso webinar, que consumiu esse conhecimento. Quero reforçar aqui o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, @EduBricks, lá no YouTube. Também seguir a página aqui da EduBricks, no LinkedIn, a minha página do Júlio Cunha, tudo junto aqui. Se você digitar aqui no LinkedIn, você vai me achar também. Vamos nos conectar, e os meus contatos também estão aqui no slide, disponível para você que quer trocar uma ideia sobre como implementar essas práticas, como estudar algumas ideias que podem fazer sentido para o teu negócio e melhorar aspectos aí da sua empresa, superando desafios que são comuns no mundo dos negócios. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu engajamento, pelo seu prestígio, e nos vemos no próximo webinar. Até mais!